vendo a nova tecnologia. Quase que vocês pegaram isso na aula passada, né? Na aula depois de vocês eu dei com esse televisor aí. Muito bem, então a gente hoje vai terminar essa revisão de álgebra vetorial. Então vamos terminar com mais duas operações diferenciais, né? Divergente, rotacional. Esses nomes têm significado, né? Divergente, coisa que diverge, rotacional, coisa que roda, certo? Vamos falar sobre algumas identidades vetoriais que a gente utiliza ocasionalmente, derivando algumas expressões da teoria eletromagnética. Teorema de Gauss, né? Que é importante também para relacionar fluxo com a fonte do campo. Stokes, também a circulação de campo, né? Com a integral de superfície. E, finalmente, o teorema de Helmholtz, que garante que as equações de Maxwell, na sua forma, têm uma solução única. Bom, iniciando aí pela operação de divergente, né? É uma operação que é sobre um vetor. Então, essa operação, na realidade, ela diz que tipo de propriedade esse campo vetorial tem, né? Então, essa operação resulta numa função escalar, né? Uma operação diferencial sobre vetor que dá um escalar, que dá essa informação que chama divergente. Então, o objetivo do divergente é detectar, certo, fontes ou sorvedouros de campo. A gente pode imaginar um campo como surgindo em um ponto de espaço, certo? Então, a gente pode usar que ali tem uma fonte do campo, uma carga elétrica, uma massa, um elemento de massa elementar, né? Diferencial. E daí surgem linhas que ou atraem ou repulsam, ou provocam repulsão de alguma outra fonte que esteja por perto, né? No caso elétrico, você tem carga positiva e negativa, você pode puxar ou afastar. No caso gravitacional, clássico, né? Você tem massas que só se atraem, certo? Então, você teria um campo para dentro, digamos assim. Então, campo divergente, né? Uma carga positiva, por exemplo, a gente vai ver, né? Produz essas linhas que repelem uma outra carga positiva. E campos convergentes, a gente, como se fossem as linhas de campo estão sumindo num ponto, sumindo naquela carga ou naquela massa, no caso. Certo? Então, é esse tipo de informação que a gente quer obter. Certo? Então, considere um campo vetorial F, né? Um volume diferencial pequeno, porque, observe, a operação diferencial em cada ponto do espaço, né, quem é o divergente do campo. Então, isso é uma operação diferencial. Então, vai pegar um volume diferencial, contornar o ponto central, um ponto aqui no meio, mais ou menos, certo? Tem um campo vetorial na vizinhança, ele passa por esse volume, e a gente quer saber se esse campo tem fonte dele aqui dentro. Certo? Então, ele quer saber se as linhas de campo saem ou entram, ou tem um resultado líquido positivo ou negativo. A superfície que limita o volume é sigma, e o elemento de área posterior é d sigma. Em geral, nossas definições de elemento de área são sempre posterior de um volume fechado. Então, por definição, o divergente é essa medida. Você vê se há fluxo líquido do campo vetorial para o exterior da região. E como é uma operação diferencial, a gente tem que fazer esse volume para zero, tá certo? Então, a gente vai dividir pelo elemento de volume, né? Ora, então, o que nós temos aqui, né? Esse limite vai existir em geral, certo? Para campos físicos, né? Observe a dimensão física, né, dessa operação. Né? A gente está simbolizando por div de f. Né? Então, a dimensão de div de f, que por definição, né, pela construção mesmo, é produto escalar, vai ser escalar, subescalar, dá um escalar. Né? Uma operação sobre vetor que dá a dimensão de comprimento ao quadrado, né, que é a área, comprimento, dimensão do campo sobre comprimento ao cubo. Então, é unidade de campo por unidade de comprimento. Então, é um tipo de derivada que a gente vai fazer. Toda operação diferencial em limite, em processo de limites, que termina com derivada. Para calcular isso, certo? A gente vai usar um sistema de coordenadas curvilíneas em que o campo ele está expresso no sistema VW, né?
arbitrário, certo? No sistema VW, o constante é uma superfície coordenada, V constante é outra e W constante é outra, né? Então, a gente vai fazer um volume diferencial, cuja superfície é um conjunto de superfícies coordenadas, U constante, V constante, W constante. Aqui está um desenho, tá certo? Aqui está o centro do volume. Por exemplo, né? Aqui está o versor AU. Então, essa superfície da frente é a superfície U constante. A superfície central é um U igual a zero, tá certo? E a de trás é o zero para baixo de uma quantidade pequena, tá certo? Mais ou menos a metade da variação de U aqui, tá certo? Então, se isso aqui tem uma variação de coordenada DU, essa superfície de trás seria, por exemplo, o zero menos, que é a metade mais ou menos, DU sobre 2. Né? Essa da frente seria o zero mais DU sobre 2. Né? Vamos focalizar só na superfície constante, que o raciocínio para as outras é o mesmo, tá certo? Tem a da frente e tem a de trás, sempre tem isso aí, né? Deixa eu apagar isso aqui, certo? Para poder ficar com clareza na figura. Muito bem. Então, o que a gente quer fazer? Calcular o fluxo de um campo vetorial, cujas componentes são FU, FV e FW. Tá? E a gente vai calcular só a contribuição da superfície constante. Uma vez calculado isso, a gente faz permutação cíclica e calcula as outras contribuições. Então, são 6 integrais, digamos assim, de superfície. 6 fluxos, né? Aqui tem um, tá certo? Aqui mostra separadamente a superfície U igual a zero, o zero mais dU sobre 2, o zero menos dU sobre 2. O fluxo através dessa superfície é a projeção de F na direção U, que é FU, né? Vezes a área dessa superfície curva, que é aproximadamente o comprimento de uma aresta, que é a de variação dW, né? H3dW, vezes a outra, que é H2dV. Então, o fluxo aqui seria isso, né? Na superfície central, vou chamar de... na superfície central, em que U é igual a zero, vou chamar esse fluxo de fluxo na superfície U zero, certo? Então, antes de calcular, né, pode calcular aqui, por exemplo, esse fluxo é a contribuição, é a componente U do elemento de área, componente U do vetor, que dá aqui a componente U do elemento de área vezes o vetor, componente U, né? Então, o que eu quero fazer aqui, certo? Uma vez calculado nessa superfície central o fluxo, que é para cá, para o sentido de aumento de U, tá certo? Chamar de psi U de U zero, né? O que eu quero fazer é o seguinte, eu tenho, olhando de lado agora, né, as 3 superfícies. A da frente e a de trás. O fluxo aqui é psi U de U zero, né? Psi U de U zero, né? Então, eu posso calcular o fluxo nessa, usando, ou seja, com referência a esse aqui. Porque eu quero comparar qual é o fluxo daqui em relação a esse. Eu boto como referência ao fluxo central. Então, chamar esse aqui de psi U na superfície U zero mais dU sobre 2. Olhar isso como uma função de U, tá? É aproximadamente quem? O fluxo aqui. Mas, olhando isso com uma função que varia com U, né? Derivada de psi U dU vezes o incremento da coordenada, dU sobre 2. Certo? Esse é o fluxo nessa superfície aqui. O nessa superfície para dentro, quer dizer, para o mesmo lado, certo? No sentido de aumento de U, pode ser calculado como o fluxo na superfície central, mais o incremento agora daqui para cá. Só que agora há um decremento de menos de dU sobre 2, então vai dar menos, certo? Tá? Então, observe, qual é o fluxo, a contribuição das superfícies do constante para o fluxo para fora?
é este menos esse, certo? Porque para fora é para o sentido oposto. Então, você tem a contribuição das superfícies U constante, né? Você tem a integral de superfície fechada, né? F de sigma, né? Vou chamar de, a contribuição, chamar de IU, só da superfície U constante, certo? Vai ser isso menos isso. Então, essa contribuição para U constante, eu vou chamar de a integral, que tem aqui um parâmetro U, né? Então, são duas superfícies. Então, é isso menos isso. Isso aqui cancela, daí fica 2 vezes um deles, vai ficar dFU du vezes du. Né? Ok? Bom, então a contribuição IU, tá certo? Seria e agora eu posso calcular as outras contribuições, né? A contribuição da superfície V constante, eu vou chamar de IV, tá certo? dFV, né? dV, dV, né? Onde φV é o fluxo na direção do AV, né? E o IW é o D psi, aliás, desculpa, psi W, DW, DW, né? Então, a integral de superfície é a soma dos três, certo? Bom, por exemplo, aqui é o fluxo, eu já calculei aqui, né? O psi-U, né, na superfície central. O psi-U, na verdade, é na superfície central de referência, né? É o quê? FU, H2, H3, dV, dW. Você tem a derivada disso em relação a U, né? D psi-U, du, em U igual a 0. Bom, vai dar a derivada desse produto aqui. Essas diferenciais são independentes de U, certo? U, V e W são variáveis independentes. Então, não existe derivada de V em relação a U, dá 0, de W em relação a U. Então, o dV de W sai, vai ficar dV de W, né? DDU de H2, H3, FU. E aí fica fácil calcular as outras derivadas, né? Então, observe, né? A contribuição IU vai ser o quê, né? Deixa eu botar aqui, terminar aqui, IU, que é a integral fluxo nas superfícies do constante, vai ser DU vezes isso, né? Que dá DU, DV, DW, DDU, de H2, H3, FU, tá bom? E daí, IV vai ser o quê? Isso aqui é inalterado, derivado em relação a W, permutação cíclica. Em relação a V e assim por diante, né? Daí eu calculo o fluxo, e daí falta agora o elemento de volume que aparece no denominador do divergente, né? Ora, o elemento de volume vai ser quem, né? H1, H2, H3, DU, dV, dW. Então, fica o divergente como sendo a soma de IU com IV com IW dividido por isso, no limite em que essas diferenciais vão para 0. Ora, todos têm esse fator em comum, isso aqui vai cancelar em todo mundo, tá certo? No denominador fica só os parâmetros H, né? E você fica com a expressão final para o divergente, né? Seria essa expressão aqui, né? Certo? Basta olhar uma delas, né? Basta olhar um termo, que você sabe os outros. DDU de H2 de H3 FU e o resto cíclico. VW, H3, H1, FV, H3 vai para H1, H1, H2, FW. Essa é a expressão do divergente. Então, observe que, como a gente antecipou, ele é um tipo de derivada envolvendo as componentes do vetor U. É um parâmetro escalar, certo? Então, se isso der algum resultado não nulo, esse campo tem divergência. Alguns campos não têm divergência independente do volume que você escolher, certo? Independente do ponto de espaço, né? Então,
como, por exemplo, o campo magnético. Ou seja, as linhas que não têm começo nem fim, elas se fecham, certo? O campo magnético é uma delas, né? São linhas fechadas. Então, com os parâmetros H, a gente pode usar, né? Por exemplo, no sistema XYZ, né? H1 igual a H2 igual a H3 igual a 1. Então, a expressão é a mais simples possível. Né? Só olhando aqui, né? Isso aqui dá 1, 1, 1 e 1. Soma das derivadas casadas, né? dft dx mais dfy dy mais dft dz. Né? E nos outros sistemas, basta a gente usar, certo? Os parâmetros H. Né? Ó, H2 é R, né? Está aqui, ó. H2 e H3 é 1, dá R aqui. H1, H2 e H3 dá 1 vezes R vezes 1, dá R, tá certo? Então, aqui dá um fator. Aqui você tem H1, H3, que dá 1 sobre R, né? df, dφ. E aqui é H1, H2, que dá 1 vezes R sobre R, cancela. R sai da derivada em relação a Z, certo? E cancelou. Né? E aí vai, certo? Aqui nesse esfera aparece o R ao quadrado, que tem o R do H2 e o R seno de θ do H3. Aqui o H1, H2 e H3 vai dar R vezes R seno de θ, né? H2 vale 1, H3 vale R seno de θ. Então, o produto da seno de θ. Aqui o seno de θ cancela, sai um seno de θ daqui, tá certo? Que é o H2, H3, né? E por aí vai, né? Observe a dimensão física, né? Sempre tem que dar a dimensão de F por unidade de comprimento, certo? F por unidade de comprimento. Aqui, ó. Esse R cancela dimensionalmente F por unidade de comprimento, né? Aqui R2 cancela com a dimensão de R2, F por unidade de comprimento. Sempre tem que observar isso, né? Quando vocês olharem a expressão e for escrever, certo? Para não incorrer em erro, né? Ora, algumas propriedades. Então, se o fluxo dá zero, quer dizer, se o campo simplesmente passa por uma região de espaço, certo? Isso é de forma bem superficial, tá? Mas, qualitativamente, digamos assim, né? Se o campo está simplesmente passando por ali, é de se esperar que o que entra, o fluxo para dentro igual ao fluxo para fora, dá zero, um cancelamento perfeito. Mas depende, se o campo está aumentando nessa direção, não, aí não sabe, né? Depende. Então, depende de como ele aumenta, como ele varia. Mas muitos campos podem dar um resultado que zero, que significa algo parecido com isso. Né? Quando é positivo divergente, que mais linha entra do que sai. Pode ser que tenha uma combinação de cargas elétricas aqui, que tem mais carga positiva do que negativa, por exemplo. Né? Ou então só sai, né? Da positivo fluxo, divergente, positivo. Divergente negativo, mais entra do que sai. Ou todo mundo entra, por exemplo. Certo? Né? Então, observe também o seguinte, que o divergente, se você expressar em cartesianas, certo? Se expressar o divergente em cartesianas, né? Vocês vão ver que perfeitamente... Rapaz, desmantelou tudo aqui. Só um minutinho, peraí. O que é isso aqui, bicho? Ah, tá. É outra coisa. Tá. Bom, então... Continuando aqui, né? Observe que, se você olhar exatamente a expressão em cartesianas, que é a derivada casada, aqui não tem fator H nenhum, tá certo? É mais simples. É um produto escalar, né? Certinho, né? Do operador nabla, que está aqui, identificado, em cartesianas, com o campo vetorial F, né? Então, em cartesianas, divergente vale nabla escalar F. Certo? Ora, mas isso, observe que F é qualquer, certo? Se isso aqui é válido de cartesiano, tem que ser válido de qualquer sistema. Não tem que depender de nenhum sistema. É independente do sistema, né?
Isso aqui é válido em qualquer sistema. Então, de forma simples, divergente é um produto escalar do nabla com F. Só que tem que levar em consideração que, por isso que eu sempre alerto isso, nabla atua sobre as componentes e sobre os versores que constituem F. Então, quem estiver do lado direito do nabla tem que ser derivado. Tá bom? Vou fazer um exemplo aqui para mostrar isso. Vou fazer um exemplo aqui. Ó. Quem é divergente de Φ, né? Φ é um versor, certo? É um vetor variável, né? Quem é o divergente de Φ? Vai dar quanto? Bom, Φ, usando a expressão que a gente derivou, né? Φ vale 1 Φ, né? Então, FR igual a 0, no caso. Fz igual a 0 e Fφ vale 1, né? Então, se você olhar a expressão aqui, né? Aqui, ó. FR vale 0, isso aqui não tem, certo? Fz não tem, Fφ vale 1 da zero integral, a derivada, né? Dφ, certo? Derivada de 1 dá 0. Né? Isso é calculando pela fórmula, certo? Né? Derivada de 1 dá 0. Então, divergente de Φ é 0. Então, o vetor Φ, que em cada ponto faz isso, né? Para R constante, tá certo? Você forma aí uma linha fechada, né? Ele é sempre tangente à superfície de raio constante, não é isso? Então, ele tem divergência 0, né? Se você fosse traçar a linha de Φ, seria uma linha fechada, né? Vamos usar agora a operação diferencial divergente de Φ, né? Então, vamos fazer aqui o produto escalar, né? Do nabla todinho com Φ. Então, é nesse momento que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, primeiro, né, vai ser AR, produto escalar, né? Passa para cá, tá certo? Com a derivada em relação a R de Φ. Né? Nós sabemos que dφ dr é 0, porque a Φ não valia com R, é 0 isso aqui. Segundo vai ser a Φ sobre R, produto escalar. Esse ponto veio para cá, d dφ de Φ. Né? Mais a Z, produto escalar com dφ dz, que nós sabemos que dá 0 também, que a Φ não depende de Z. Bom, a Φ depende de Φ, tá? Nós já mostramos isso antes, que a R varia com Φ. O Aφ especificamente, ele varia com Φ. Menos seno Φ AX, se a gente fosse calcular. Mais cosseno Φ AY. Esse cálculo de derivada tem lá no capítulo 1, tá certo? Então, vocês vejam lá. Eu devo pedir para vocês fazerem isso na lista, eu acho. Então, eu posso calcular a derivada, né? dφ dφ vai dar quanto, né? Menos seno Φ, a derivada dá menos cosseno. E derivada do cosseno dá menos seno, né? Isso aqui nada mais é do que menos o ARzinho, que é cosseno e seno, certo? Né? Então, essa derivada é simples de entender, tá certo? Aqui está a derivada. A derivada de Φ em relação a Φ é um vetor ortogonal a Φ. Né? A derivada pode mudar a direção do vetor. Então, aqui está o AR. E aqui está o Φ para um dado Φ, tá certo? Aqui está um ângulo Φ, né? E aqui está o Aφ. Certo? Então, calcular a derivada é se perguntar, se eu variar Φ de uma pequena quantidade, quem é a variação do vetor, né? Então, se eu vario a Φ de uma pequena quantidade,
O novo afim vai estar agora aqui, certo? Isso aqui é defi. Tá? Então, o novo vetor afim vai estar aqui. Então, o afim novo menos o antigo é esse vetorzinho que vai daqui para cá, certo? Esse é o meu DAφ. Tá? Então, DAφ é um vetor que aponta no sentido de menos a R, cuja magnitude é esse arco de circunferência, cujo raio é 1. Então, o DAφ tem magnitude 1 dφ, sentido de menos a R. Né? Então, dφ vale menos a R. Por isso que ele é ortogonal, de fato. Por isso que ele dá menos a R, aliás. Ele é a variação aqui, se você fizer diferencial, vai dar no sentido oposto a R, né? Que está para lá. Certo? Nesse ponto a R está fazendo isso, né? E o DAφ está para cá. Então, o DAφ é dφ, dividido por dφ dá menos R. Calculado analiticamente e geometricamente, né? Certo? Então, para mostrar aqui, a gente tem que derivar, porque se eu não fizesse essa derivada e esquecesse que o Aφ valia com φ, eu ia passar direto. Eu ia fazer pelo escalar e ia dar 1, certo? Sem a derivada, né? Mas não é. dφ dφ igual a menos a R. Né? A φ escalar R dá 0. Então, na aba escalar, a φ também dá 0, como deveria ser. Ok, pessoal? Quando se esquece de fazer a derivada dos vetores, quando você aplica na aba, aplicado no vetor, sai tudo errado. Né? Se você esquecer de derivar, em alguns casos, você tem um vetor ortogonal que você não levou em consideração, achando que ele ia contribuir. Certo? Por exemplo, um vetor que tem divergente, considere, por exemplo, um campo que varia na direção radial e aumenta com a variação radial, certo? E quanto maior é R, né, maior é o campo. Em R igual a 0, ele é 0, vai aumentando, certo? Esse campo tem divergência em cada ponto de espaço? Bom, vamos calcular direto, certo? Divergente de F. Usando a formulazinha, só tem componente radial, né? FR vale R. Fθ vale 0 e Fφ vale 0. Vocês acham que esse campo tem divergência ou não? Tem, né? Certo? O fluxo numa superfície fechada, esférica, vai dar no nulo. Dá para ver aqui, né? Vai ser a projeção dele na direção radial. R constante vai dar a área da esfera vezes A, vezes o R no ponto da esfera, certo? Então vai dar no nulo. Então tem divergência, né, em princípio. Certo? Então, quanto é que dá divergência? Bom, você vai calcular, né? FR vale R, então vai dar 1 sobre R2 ddr, que é só variação com R mesmo, né? De R2 FR, né? Que é R, certo? Derivado de R3, dá 3R2, isso aqui é R2. 3R2 sobre R2 vai dar 3. A divergência é constante, é 3, sempre, em qualquer lugar do espaço. Esse campo aqui tem divergência. Usando a fórmula, né? Ele varia na direção radial, varia com 1 sobre R2, né? Certo? Bom, se eu botasse aqui 1 sobre R2, o que acontecia? Daria quanto? Zero. Esse campo tem fluxo não nulo para fora de uma esfera fechada. Só para a gente correlacionar, porque divergente é uma coisa, né?
em cada ponto de espaço, está dando zero, não é isso? Se eu pegar uma esfera de raio A, qualquer que seja, tá? Então, o fluxo vai ser F radial, tá certo? Que é 1 sobre A2, vezes o elemento de área, d sigma radial, que é quanto? A2 vezes ângulo sólido, né? Certo? Então, o fluxo posterior de uma esfera fechada vai dar quanto? 1 sobre A2 com A2 dá 1, integral de ômega. Então, o fluxo na superfície de raio A vai dar 4π esferoradianos, né? E agora? Fluxo deu diferente de zero e divergente deu zero, certo? Né? Então, o problema é que o divergente ele pipoca na origem. Tem algum problema aqui na origem, né? Porque quando R igual a zero, você tem a função que vai para zero vezes um R que vai para zero também, certo? Então, o divergente ele tem alguma coisa na origem que a gente vai ver nesse curso, que é a função delta de Dirac, certo? Ela vai ser zero e na origem o divergente dá uma singularidade lá que a gente vai poder usar a função delta, né? Na verdade é o seguinte, isso é o que é um campo vetorial produzido, no caso elétrico, por uma carga putiforme, certo? O divergente do campo elétrico é a densidade de carga, mais ou menos de uma constante. Né? Então, o divergente dá zero em todos os pontos, não tem carga, certo? Mas na origem tem. Daí dá uma densidade infinita, digamos assim, certo? Então, isso vai ser levado em conta usando funções delta de Dirac, né? Ok? Assim, legal. Ok, vamos agora para a outra operação importante, né? A gente fez um gradiente divergente, agora rotacional, que, como o nome diz, né, ele mede, né, em uma região diferencial, uma área diferencial, ou seja, num ponto do espaço, se o campo tem circulação em torno desse ponto, se o campo tem essa tendência a fazer aquilo que a gente falou antes, né? Se ele varia, por exemplo, numa direção ortogonal à sua linha de ação, né? Então, mais uma vez, é uma operação diferencial. E aí depende, né? Bom, rotacional com relação a que plano, né? Você mede a circulação num plano ortogonal a uma direção, mas tem outras 3 direções independentes, mais 2 independentes, né? Então, para uma direção você tem uma componente dessa operação, na outra direção tem outra componente, na outra tem outra. Então, uma componente dessa quantidade deve ser um vetor, né? Porque, então, rotacional associado ao versor AI, ou seja, rotacional na direção do AI. Então, vou chamar rotacional de F, inicialmente com esse símbolo, hot de F. Sua componente AI, você calcula a circulação numa área diferencial ortogonal a AI, né? Chama delta sigma essa área, calcula essa circulação e no processo limite divide pela área. E temos mais uma vez, aquela coisa, né? A comprimento vezes campo dividido por área, que dá campo por unidade de comprimento, né? Certo? F sobre L2, né? F sobre L. Então, mais uma vez, é um tipo de derivada, tá certo? Então, circulação, quando a gente define essas coisas, a gente usa a regra da mão direita, né? A circulação é sempre feita com a área que fica no lado esquerdo. Se eu fizesse assim, é porque ela é rotacional no sentido para baixo, né? Então, mais uma vez, vamos quebrar. A gente vai calcular uma componente só do rotacional no sistema de coordenadas UVW, depois a gente vai fazer permutação cíclica, pega um campo vetorial no sistema UVW, tá certo? E vamos calcular a componente U. Aqui está a nossa áreazinha diferencial. Na direção U quer dizer que a área está no plano VW, né? V aumenta para cá, no sentido do versor AV, e W para lá. Comprimentos, né? São esses comprimentos H2, dV, H3, dW, e variações de coordenadas são dV e dW.
Uma coisa é a variação de comprimento, outra é a variação de coordenada, né? Então, mais uma vez, eu vou calcular a integral em 4 segmentos, né? C1, C2, C3, C4, mas o que eu vou fazer? Eu vou calcular essas integrais relativamente aos valores centrais. Por exemplo, esta aqui é aquela no sentido de V crescente, né? Vou chamar de IV, certo? E essa outra no sentido de W crescente. Vamos chamar de IW. Então, por exemplo, né, eu posso, então, sabendo IV e W, eu sei, bom, sobre C1, ela é parecida com IW, a menos da variação de W com relação a essa coordenada, certo? Né? Aqui, no sentido para cá, é parecido com IW com a diminuição da coordenada. Daí eu calculo, mudo o sinal para lá. Observe, então, que, essencialmente, eu estou calculando, né, como o campo vetorial, por exemplo, se tem uma componente IW, como essa componente varia se eu for para cá, na direção ortogonal, certo? Como essa componente outra aqui, IV, varia se eu vou na direção ortogonal. Tanto para cá quanto para cá, tá certo? No fundo, é isso que eu estou tentando determinar. Campos que variam em direções que são ortogonais a esses campos. Se isso acontecer, em princípio, é concebível que haja circulação, certo? Tá bom? Então, calcular IV e W é fácil, né? IV é só a componente V do campo vezes o comprimento, H2dV, e W é a componente W do campo vezes H3dW. E aí você calcula, bom, I1 é essa integral aqui, né? Vai ser aproximadamente W mais a variação de W com relação a essa coordenada V, dV sobre 2. A outra integral, que é para cá, certo? Essa para cá eu vou chamar de 3, né? E 3. Menos de 3, que é para lá, é parecida com IW. Menos de 3 é IW, que é no mesmo sentido, né? Mais a variação de W indo daqui para lá, que é uma diminuição da coordenada. Certo? Então, I1 mais I3 é subtrair I1 menos de 3. Daí você cancela esse termo aqui. Né? Mesma coisa para as outras, né? Calculo I2, mas eu quero, na realidade, relacionar IV. Então, eu tenho que calcular menos I2. Menos I2 igual a IV, né? Mais o aumento da coordenada V, que está aqui, ó, dW sobre 2, vezes a variação da função. E, por sua vez, I4 vai ser IV e a diminuição da variação, devido à variação, né? Devido ao decremento em W, certo? Então, você tem o quê? A soma dessas quatro, em 1 menos de 3, dá um em 1 mais de 3, mais de 4 menos de 2, que dá a soma das quatro integrais. Né? Observe que nesse processo, né, quando eu subtraio aqui, mais uma vez, subtrai, fica um sinal negativo aqui, subtrai, fica um sinal positivo aqui. Então, o resultado vai ser, né, dWdV, só para ver aqui, IW, dWdV, né? É derivado em relação a V. O dW sai, fica só derivada disso. Vai ser dW dDV de H3FW. Né? Então, e a integral... Está faltando alguma coisa aí? Essa é a integral de linha, né? Bom, então o dWdV está aqui, né? Bom, e aparece um vezes dV, então aparece um dVdW lá, né? Em evidência, certo? Então, essas quatro integrais vão ter um fator comum e vai ter derivadas cruzadas, né? E agora eu sei todas as outras, certo? Permutação cíclica de novo, né? Certo? Então, a componente U, eu calculo, né, usando essa forma, a área, né, delta sigma U, nada mais é do que produto dos comprimentos, H2dV vezes H3dW, que é H2 de H3 dVdW. Então, mais uma vez, cancela na razão, e no limite, quem vai para zero sai, né?
Então, isso aqui vai dar esse resultado, né? Ou seja, na direção U, parece os parâmetros H ortogonais nas direções ortogonais a U, né? Você tem aí derivada cruzada, né? Na direção U vai dar derivada em relação a V da direção 3, derivada em relação a W da direção 2, né? Certo? E daí você tem, então, as outras componentes fazendo permutação cíclica, né? Certo? Basta saber um elemento desse que você sabe todos os outros 5, certo? Então, H3, H1, né? 3 com 1, né? 1 com 3, menos 1 com 2, 2 com 1, né? E aparece um fator de escala aqui na frente, certo? E mais uma vez, né? Se você for fazer em coordenadas cartesianas, é a mais simples expressão que você tem. Os parâmetros H são todos unitários, né? Você tem aí derivada cruzada, né? Observe aqui, né? 2 com 3, 3 com 1. 2 com 3 é cíclico, 2, 3, 1, né? 3, 1, 2 é menos, certo? Então, isso mais permutações cíclicas dessas quantidades, certo? Né? E por aí vai, certo? Você não vai escrever toda a expressão, que é muito grande, né? Mas a gente tem que ver que os fatores de escala, eles afetam, né? Eita, caiu o negócio aqui. Né? Mais uma vez, olhando a expressão em cartesianas, a gente pode concluir, né? Isso aqui é um produto vetorial do Nabla, né? A direção 2 com a direção 3 do campo, direção 3 do Nabla com a direção 2 do campo, né? Esse aqui é a componente 1. Fazendo permutação cíclica, ou seja, isso nada mais é do que rotacional de F, é Nabla vetorial F. Isso, mais uma vez, independe do sistema de coordenadas, em qualquer sistema, né? E, mais uma vez, a gente tem que derivar quem tiver à direita, né? Faz o produto vetorial, deriva, faz o produto vetorial, certo? As derivadas de versores que são variáveis, geralmente fornecem componentes que são ortogonais desses versores, né? Bom, esse aqui é um exemplo. O vetor AR, né? O versor AR. Como é que esse versor é, né? O versor AR, né? Por exemplo, na origem, né? Faz isso, né? O versor AR. Ele não varia com R, né, também, né? Ele varia, tá certo? Com essa coordenada ortogonal a ele, mas ele varia só em direção e sentido. Ele não varia em tamanho, certo? Então, esse versor, ele não tem cara que tenha rotacional, né? Ele não tem cara de quem roda, certo? Ele tem cara de quem diverge, né? Então, se você calcular, você realmente vai concluir que dá zero rotacional desse vetor. Mas basta colocar, né? Isso aqui é o R maiúsculo. Certo? Então, dá para mostrar facilmente, certo? E calculando por derivadas, né? Dá mais trabalho, porque você tem que levar em conta as variações aqui, ó. dr de θ, tá certo? Dá a θ, vocês podem mostrar isso aí. dr de φ é um vetor cujo módulo é seno de θ, está na direção da φ. E você sempre cai com a θ vetorial a θ dá zero, a φ vetorial a φ dá zero, então o resultado dá zero, certo? Então isso tem como exercício para vocês fazerem na lista, né?
Só quero fazer um comentário rápido, que a gente vai usar isso aí. Existe uma segunda definição mais completa, digamos assim. Completa não, mas mais... que é uma definição única, né? Não precisa ser componente do rotacional, mas o rotacional como um todo também pode ser obtido dessa definição alternativa, né? Uma foi circulação do campo, certo? Sobre a área, né? Quando a área vai para zero. Isso aqui deu... Bom, isso aí depende, né? Isso aí é componente CI, né? Vai ser o rotacional de F na direção I, né? Componente I. Então, no caminho CI ortogonal, né? A direção I, você tem essa conclusão. Existe uma segunda definição que é completa, certo? O rotacional também pode ser calculado da integral de superfície desse produto vetorial aqui, ó. Nessa ordem, né? Integral de área fechada, não é fluxo isso aqui, tá? Isso é integral vetorial sobre volume. O que tem de interessante nessa definição? Bom, ela é utilizada em algumas situações que a gente precisa, de vez em quando a gente precisa dessa definição original aqui, né? Mas ela é dual à definição divergente, certo? A mudança é de cruz de x para ponto. Rotacional divergente, rotacional divergente. Só muda a operação. Ponto produto vetorial, ponto escalar. Agora tem que botar a ordem certa. Primeiro a área, depois o vetor, certo? Então essas definições têm essa analogia. A gente vai voltar a isso aí depois. Existem algumas identidades vetoriais que a gente vai usar, tá certo? Eu vou só passar, tá, rapidamente por elas, tá certo? Existem algumas regras da cadeia, né? A gente usa de vez em quando para calcular alguma coisa, certo? Por exemplo, divergente de uma função vezes um vetor, né? Só fazer uma coisa aqui rápida. Por exemplo, né? Se eu tivesse aí gradiente, né? De um produto de funções, tá certo? Como é que é a regra da cadeia? Bom, isso aqui é fácil, é derivada normal, né? F gradiente de G mais G gradiente de F. Né? Mas aí aparecem coisas assim, divergente de uma função vezes um vetor, né? Tem a demonstração aí no capítulo 1, vocês sigam essa demonstração, isso aqui é fácil. Vai ser F, isso aqui é um escalar, né? O resultado é um escalar. Aqui, ó, vetor, vetor, né? F divergente de A mais A parecido, só que é produto escalar com gradiente de F. Né? Se for rotacional, vai dar menos A vetorial gradiente de F mais F vezes rotacional de A. Aqui é assim porque a mudança, esse sinal aqui ocorre porque a mudança, a permutação de A para um lado para o outro tem mudança de sinal, né? Certo? Aqui eu posso gradiente de vezes para escalar com A ou vice-versa. Aqui não. Então, por isso que fica um sinal negativo aqui. Ele aparece na hora que você permuta a posição. Certo? Então, essas são as regras da cadeia, né, que a gente emprega. O Laplaciano é a operação sucessiva do Nabla. Então, tem um campo escalar F, né? Calcule o gradiente dessa quantidade, vai ser um vetor, né? Você vem, por sua vez, e calcule o divergente de F. Então, vai dar divergente do gradiente de F, né? Isso aqui é o Laplaciano da função F, né? Então, como temos expressões gerais para o Nabla, né, no sistema VW, e para o divergente do sistema VW, né? Então a gente pode calcular a expressão geral para o Laplaciano. O Laplaciano aparece na equação de Laplace, na equação da onda,
equação de Schrödinger, equação de fusão, em todos os campos da física, né? Equação de Helmholtz e assim por diante. Então, é um operador importante. Então, a expressão geral em termos dos parâmetros H é algo desse tipo aqui, certo? Mais permutações cíclicas, né? Sua expressão mais simples é em cartesiana, né? Soma das derivadas segundas parciais. E fica mais complicado à medida que você vai adicionando curvatura ao seu sistema, certo? Algumas propriedades importantes. Isso tudo, tá certo? Está nas listas para vocês fazerem, tá? Por isso que eu estou passando aqui, né? Só vou comentar algumas coisas, né? Todo campo obtido do gradiente de uma função escalar é irrotacional, certo? Ou seja, a identidade é nabla aplicada a nabla de f é zero, qualquer que seja f, né? Isso é uma propriedade importante. Se você prova que um campo é obtido do gradiente de uma função, esse campo é irrotacional já, independentemente da coordenada desse campo. Tá? Campo solenoidal é todo aquele que é obtido do rotacional de outro campo. Um campo solenoidal tem divergência zero. Certo? Ou seja, isso aqui é uma outra identidade vetorial importante. Rotacional do rotacional de um vetor é zero, qualquer que seja esse vetor. Então, se eu provar que um vetor é obtido do rotacional de outro, esse é um campo solenoidal. Certo? Bom, tem algumas outras identidades que vocês podem... Vocês já conhecem, né? De álgebra linear, geometria analítica, curso da graduação também, né? Produto misto, tá certo? Triplo, né? Produto triplo, e entre outras coisas, tá certo? A gente só vai comentar. Né? Vamos concluir agora, né, com 3 teoremas importantes da análise vetorial, que a gente vai usar, né? E são generalizações das definições de divergência rotacional. Né? 2 deles, né? Teorema de Gauss. Teorema de Gauss nada mais é do que você pega a definição do divergente e generaliza para um volume macroscópico, né? Por exemplo, né? Num volume microscópico de valor ΔV, o fluxo líquido para fora, chamado Δψ, de um vetor F, né? A gente pode calcular sabendo divergente. Né? O fluxo seria essa integralzinha aqui. Divergente no centro do volume é isso, que é o limite do fluxo que sai sobre o volume. No limite, chamar isso de uma diferencial de fluxo por unidade de volume. Então, se eu sei o divergente no centro do volume, eu calculo o fluxo para fora do volume. Certo? Nada simples, é uma contazinha simples. Calculo divergente numericamente, calculo ΔV numericamente, multiplica se tem o fluxo que sai. Então, se eu pegar agora um volume macroscópico, né, N volumes diferenciais, né, e esse volume tem mais ou menos uma dimensão V sobre N, um valor V sobre N. V é o volume total, N é o número de volumes diferenciais. Calcula o fluxo que sai no iésimo volume, usando essa receita, chama Δψi, soma nos volumes, faz cada volume ir para zero, quanto é que dá esse resultado? Né? Essa aqui é a pergunta. Sabe? Então, no fundo, é isso que eu estou fazendo, é soma dos fluxos, que é ΔV divergente no centro do volume, isso aqui é o iésimo volume, certo? Soma isso aqui e faz o limite de quando o número fica muito grande, os volumes são diferenciais. Né? O que acontece? Quando você calcula o fluxo nessa célula e calcula na vizinha, o fluxo na parede de contato é cancelado, porque um é para fora e o outro é para dentro. Certo? E assim sucessivamente. Né? Então, essas superfícies de contato todas contribuem com zero para a soma. E quando você faz a soma, o resultado ocorre só na borda externa, na superfície de envoltória do volume. Né? Então, só nessa superfície externa que você tem contribuição. Ou seja, somando os fluxos, resulta no fluxo só posterior da superfície.
E essa soma corresponde à soma dos divergentes, né, aqui dentro, que nada mais é do que a integral de volume do campo vetorial. Então, isso é essencialmente o teorema de Gauss, que diz que o fluxo para fora de uma região limitada por uma superfície sigma, cujo volume é V, é a integral de volume do divergente do campo vetorial. Isso nada mais é do que o teorema de Gauss, chamado também teorema da divergência, né? É a generalização da definição do divergente de um vetor. Certo? O segundo teorema integral é o teorema de Stokes, né? Que também, por sua vez, é generalização do conceito de rotacional de um vetor, né? Então, como é que a gente faz? Bom, a integral de linha ΔL, né, numa areazinha delta sigma, num caminho que envolve uma areazinha delta sigma, deixa eu ver isso aqui. Essa integral de linha é a circulação de F, tá certo? E pode ser associado ao rotacional projetado em direção normal, de acordo com a regra da mão direita, né? Então, você tem aí que esse produto escalar, definição do rotacional, é limite de quando a área vai para zero, da integral de linha, ΔL sobre ΔΣ, que nesse limite dá uma diferencial, né? L olhando como uma função, né? dl de sigma. Então, quer dizer que eu posso calcular essa microcirculação dl calculando esse produto, né, escalar aqui. Elemento de área vezes a função, certo? Então, essa é a conclusão de você usar o rotacional. Então, a integral de linha, né, numa área, num caminho que fecha uma área, cujo elemento de área é de sigma, pode ser calculado desse jeito. Então, eu pego agora uma superfície macroscópica, olhe, por exemplo, essa calota aí, e faço um processo de soma, né, de contribuições de circulações ΔL, né, vou somando todos os ΔLs e correlacionando com o rotacional de F em cada centro de elemento de área, certo? Então, quando eu faço a área ser subdividida em N áreas diferenciais, e calculo essa soma no limite, que o número de células ou de áreas diferenciais fica muito grande, né? Então, essa soma das circulações, das microcirculações, pode ser calculada como a soma desses produtos escalares, que no limite se transforma numa integral de superfície na superfície aberta, que termina nessa borda C aqui, certo? E observe, né, que o elemento de área está sempre assim, né? Certo? Está sempre ortogonal e para cá, né? De tal forma que a rotação seja com a regra da mão direita, certo? A integral de linha, por sua vez, a soma das microcirculações vai cancelando nos segmentos de contato de duas áreas, certo? O resultado final é que a integral de linha cancela, sai em toda a superfície e sobra na borda C. E aí você tem aí, então, a conclusão, né? Nesse processo limite, que a circulação macroscópica de um campo vetorial num caminho fechado, né, é igual à integral de superfície do produto escalar de sigma com F. Isso aqui é aberto, tá? Superfície aberta. Por exemplo, a superfície pode ser um balão, tá certo? Então, o caminho, né, deixa eu melhorar isso aqui, peraí. Sempre está fazendo esse negócio. Tem aqui um balão, né? Tem uma boca, tá certo? Então, você tem aí... Calcula a circulação nesse caminho aqui, que limita essa superfície todinha, né? Ora, se eu fechar essa boca,
transformar isso num ponto, né? Então a gente vai ter que a integral fechada, né? No campo vetorial do campo vetorial do rotacional do campo, né? Tem alguma coisa errada aqui. Tem um erro aqui no termo de editor. É o que eu estou vendo. Tem um errozinho aqui, tá certo? Estou escrevendo aqui expressão. Esse aqui é o rotacional de F, né? Integral do rotacional de F de sigma é igual à integral de linha de F no caminho fechado. Então, se você botar aqui integral numa superfície fechada do rotacional de vetor, dá zero, certo? Qualquer que seja F, né? Porque se essa borda fechar, então você tem uma superfície fechada, né? Deve dar zero o resultado, né? Porque a circulação vai dar zero, né? Não tem caminho, né? Caminho reduz a um ponto, tá? Ok? Então, o campo que é obtido do rotacional tem um fluxo para fora de uma superfície igual a zero. Isso tem um problema para vocês resolverem usando esse conceito, certo? Na lixa, se eu não estou enganado, tá bom? Né? Ou seja, com isso aqui você prova que todo o campo que é obtido do rotacional de outro tem divergência zero, né? Certo? Ok? Isso é consequência dessa propriedade que eu estou falando aqui. Então fica para vocês pensarem como é que faz essa lista, tá certo? Com base nisso, né? Bom, e para concluir, né? Nossa revisão, nós temos o teorema de Helmholtz, né? Eu não vou elaborar muito, tá certo? Tem aí uma prova sumarizada desse teorema, né? O teorema de Helmholtz diz simplesmente que, dado um campo vetorial A, né? Se você souber seu rotacional em uma região, né? Uma região, vamos dizer que essa região define um volume V, que é limitado por uma área sigma, elemento de área para fora é d sigma, e a normal para fora é n, né? Então, se você conhece em todos os pontos da região o rotacional do vetor, que é o A, o divergente do vetor, ou seja, o rotacional de A vale um vetor f, conhecido, divergente dá uma função f conhecida em todos os pontos, e além disso, se você souber a projeção de A na direção normal, na fronteira da região, sabendo isso, só existe um vetor que tem essas propriedades, certo? Não tem mais do que um, né? Se você não souber a projeção de A na normal, você vai ter um vetor que tem certas características de variação no espaço, né? Mas ele pode ser diferido por uma constante de outro, né? É porque você sabe as derivadas do vetor, certo? Então você vai saber ele também de uma constante. Agora, se você amarra o valor de A, uma componente dele, especificamente a normal, né? Na superfície, então você vai ter a informação de fechar uma solução única, né? Isso chama-se o teorema de Helmholtz, certo? A prova é feita usando esses teoremas que a gente acabou de mostrar, né? Eu vou só sumarizar aqui, certo? A prova é assim, ó. Suponha que existe um segundo vetor com as mesmas propriedades, né? Mesmo rotacional, mesmo divergente. Mesma componente normal na superfície fronteira, certo? Então, o que a gente quer provar é que esse segundo vetor é o próprio A, não existe um vetor diferente. Então, a gente constrói o vetor diferença e a gente quer provar, então, que esse vetor diferença é zero, qualquer que seja o ponto do volume, tá certo? Toda a região, né? Então, o que esse vetor tem, né? Tem divergência, que é a diferença das divergências, que dá zero. Que são iguais às divergências, né?
Tem rotacional que é zero, e tem componente normal na superfície que é zero. Esse vetor tem todas as caras de ser zero, né? Mas tem que provar, né? Então, se ele é divergente e é zero, ele é solenoidal. Se ele é rotacional e é zero, ele é irrotacional, certo? Se ele é irrotacional, pode ser escrito como gradiente de uma função escalar, né? Então, vamos lá. Vamos construir esse vetorzinho, o φ, e calcular o divergente dele. Por que eu vou fazer isso? Porque pelo teorema de Gauss, se eu calcular o divergente do φ, eu vou amarrar com a componente normal do φ na superfície fronteira. Mas a componente normal do φ é zero, certo? Porque o normal é zero. Então, calcular o divergente do φ, eu já sei que vai dar, calcular o fluxo para fora, né, do volume da minha região, vai dar zero, que eu já sei. Então, se eu calcular o divergente, daí tem regra da cadeia que eu acabei de falar, né? A gente vai expandir isso aqui. Mas vai dar o quê? Fluxo do vetor para fora da região, que aparece a componente normal de U, que dá zero, né? Então, divergente disso dá zero, expande isso aqui pela regra da cadeia, uma das que eu falei anteriormente, o gradiente mais função divergente, divergente, por sua vez, é zero, né? Gradiente de φ é o próprio U, então você tem que a integral de U ao quadrado dV é igual a zero, né, no volume, certo? Então, com isso a gente prova o seguinte: com o teorema de Gauss, com essa construção desse vetor φ, a gente prova que a integral de volume de U2 dá zero. Como U é positivo, como essa quantidade é positiva definida, só pode ser zero essa integral se U for zero em todo o espaço. Porque isso aqui não tem integral da zero, não pode ter cancelamento, né? Soma em algum lugar e subtrai em outro. Não, é U ao quadrado, certo? E dá zero só se a quantidade dentro do módulo for zero, né? Então, com isso, você prova que U é zero em V, ou seja, B igual a A. Esse é o teorema de Helmholtz. Qual a importância do teorema de Helmholtz? A importância é que as equações de Maxwell especificam o quê? Rotacional de E, né? Rotacional de H, campo magnético, divergente de D, que é um vetor associado a E, e divergente de B. Então, são essas coisas que aparecem nas equações de Maxwell. B é associado a H, tá certo? Então, no fundo, eu tenho rotacional e divergente de um vetor elétrico, rotacional e divergente do vetor magnético, que tem informação que a gente vai desenvolver, tá? Por isso a importância do teorema de Helmholtz. Ele vai garantir a unicidade das soluções das equações de Maxwell, certo? Ok? Então a gente para por aqui hoje, né? E nos encontramos... quarta-feira eu não vou estar aqui, vai ser videoaula, tá certo? Então nessa aula de quarta, sexta eu estou aqui. Na quarta que vem vai ser videoaula. Eu vou postar, certo? Para vocês, tá? E na sexta a gente se encontra novamente aqui, ok?